Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, paz e bem. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal é para dar dicas de leitura, leitura com temas de fé, religiosidade, história das religiões, sociologia da religião. O meu comentário, as minhas opiniões sobre os livros que eu estou lendo, sem nenhum conteúdo apologético, ou seja, não vou defender nada, apenas apresentar minhas leituras. Vocês tirem as suas conclusões, né, e procurem os livros para ler e ver se eu estou certo ou se eu estou errado e critiquem e denunciem. Então é isso, né? Então, dica de leitura hoje, vamos voltar um pouco no tempo, lá para o século 13, 14, 15, e algumas obras devocionais que foram muito comuns nessa época, né? Principalmente depois de São Francisco de Assis, em que a obra dele, né, o Cântico das Criaturas, etc., né, a obra, sim, tanto escrita quanto a obra dele de caridade e tal, muito conhecida, a renovação do cristianismo nessa época. Depois tem o Kempis, que eu já falei em um outro vídeo aí sobre o Kempis, a Imitatio Christi, né? E outras obras foram surgindo também, né? Tem os exercícios espirituais do Inácio Loyola, da Ordem dos Jesuítas, né? Muito conhecido. Então são obras, falei aqui do Peregrino também, então são obras que interessantes. Outra que a gente vai lembrar aqui também é aquela do Elevação, a Subida ao Monte Carmelo, né? Do São João da Cruz, também em espanhol, né? Que vai falar. O livro foi escrito no século XVI, foi publicado no século XVII, né? Então, o livro interessante são esses exercícios espirituais, esses livros devocionais, falam sobre a fé cristã, então é interessante. Vamos começar então com a obra, do São Francisco de Assis, já que eu falei primeiro, né? Os Fioretti, né? As pequenas flores, as florezinhas, né? Do Fioretti, que vai falar da obra do São Francisco e dos discípulos do São Francisco, né? Diz a tradição que o São Francisco de Assis tinha 12 discípulos, né? Até tinha um traidor também na ordem, né, dos franciscanos. E o São Francisco, já falei aqui várias vezes no canal, né, que é a biografia publicada por Chesterton, né, um católico inglês. Também tem uma sobre a constituição da ordem franciscana, né, então vai falar a vida e obra, também falei aqui. Vou deixar aí então, né, nos cards aí as indicações sobre a vida e obra do São Francisco. Aqui vai falar das obras do São Francisco e seus discípulos, né? Então os seus discípulos que vão continuar essa obra, então são vários discípulos, né? Depois vai até a listinha, já que são 12, né? Igual decorar a ordem dos apóstolos, discípulos, né? Então vai falar dos discípulos de São Francisco, que é Frei Bernardo, Frei Leão, Frei Ângelo, Frei Rufino, Frei Marcel, Frei Elias, Frei São Silvestre e Frei Egídio, Frei Felipe e João de Capela, né? Frei João de Capela. Então alguns aqui são citados e aí vai mostrar esses testemunhos, né? Como é que eles se converteram, como é que eles partiram a pregação, seguir a pregação de São Francisco, né? Então é interessante isso aqui que é o Atos dos Apóstolos da época dos franciscanos, né? É interessante, depois vou fazer algumas leituras temáticas e comentar algum ponto, mas é interessante a conversão, né? A própria conversão de São Francisco já é interessante porque ele, né, família rica, o pai mexia com tecidos, né? Era um pequeno burguês, e o São Francisco desviava dinheiro, vamos dizer assim, né? No eufemismo, desviava dinheiro para ajudar a construir as igrejas, estava lá até em péssimas condições, né, de conservação. Aí o pai brigou, né? O pai foi reclamou com o bispo, confusão. E aí o São Francisco abriu mão das posses, entregou até as roupas lá pro pai, né? Falando, não quer mais nada, tal. Então é interessante isso aí. E aí várias pessoas ao longo da carreira do São Francisco se converteu por esse testemunho de desapego, né? De altruísmo do São Francisco de Assis, né? Então interessantíssimo aqui as florezinhas. E aí falei do Imitatio Christi, né? Então é a imitação de Cristo. Tem essa versão aqui que é em prosa, né? Que são esses exercícios, essas formas, né? Que o Kempis, Tomás de Kempis, fala justamente da entrega à fé cristã, né? A imitação de Cristo, o nome já diz, né? Como fazer para ser um testemunho de Cristo. Ou seja, o cristão é aquele que testemunha de Cristo. Então essa é a ideia dele. Então são vários exercícios, várias dicas, a questão de olhar sempre para Cristo. Cristo é um modelo, Cristo, né? A ideia da graça divina, né? Então a gente não consegue nada pelos próprios méritos, mas pela graça divina, né? Tem essa versão que é a original, que é em prosa, mas tem essa que eu já falei aqui, interessantíssima, essa aqui que é em verso, né? Então o brasileiro fez uma versão que é o mesmo conteúdo, né? Compara os conteúdos, só que ele aqui fez uma versão versificada, né? Eu esqueci o nome do autor, que é o Afonso, né? Tomás de Kempis, e a tradução do colega Afonso Celso, né? Dr. Afonso Celso. Ele fez então a versão interessante, que é a versão em verso, né? É o mesmo conteúdo que é em prosa, só que aqui convertido em versos, né? Então
Quem gosta de poesia está bem servido, né? A poesia interessantíssima, assim, tem um tom barroco, né? Vai lembrar um tom barroco, vai lembrar muito aquelas poesias da época barroca. A forma em prosa, né? Eu recomendo ler os dois. A forma em prosa vai lembrar muito aquele estilo barroco lá, o Padre Vieira, né? Então, para quem gosta desse estilo, lembrar que ele é uma obra do século XV, né? Século XV. E foi publicado no século. Deixa eu ver aqui. Não, eu tô confundindo lá com a subida do Monte Carmelo, né? Que aí é do 16, foi publicado no 17, né? Tem uma coisa assim. Muito bem, mais dicas de leitura. Vamos correr agora para o século XX, a obra aqui do Papa Francisco. A obra do Papa Francisco, Quem Sou Eu para Julgar, vai tratar justamente daqueles versos na Bíblia que não julgueis para não seres julgados, né? Perdoar o seu próximo. Na medida em que vos julgarem, serão julgados. Então, são vários trechos de homilias, né, de discursos, né, em locais, eventos, em aeroporto, entrevistas com jornalistas. Então são vários trechos da Laudato Si, do Nome de Deus e Misericórdia, já comentamos essas obras aqui. E o Papa Francisco então vai comentar sobre esse tema do perdão, perdoar o próximo, e vai falar da questão da família, né, dos familiares se perdoando, a comunidade aceitando as novas famílias, o sacerdócio, né? Então vai falar de muita coisa dentro da igreja, né? Dentro da igreja católica, e também interreligioso, vai comentar a religião, os fundamentalismos, principalmente a questão das fundamentalismo islâmico e as questões terroristas lá no Oriente Médio, né? Então a gente vê muito ataque contra cristãos lá no Oriente Médio, cristãos que estão no Oriente Médio há 2000 anos, mas há fundamentalistas islâmicos que querem expulsar os cristãos, né? Então, essas questões aí, desde as cruzadas, né, tem essas questões, essas tretas aí entre cristãos e muçulmanos. Neste canal aqui nós não fazemos julgamento, né, de religião, então temos vídeos dedicados ao cristianismo, temos vídeos dedicados ao judaísmo, temos vídeos dedicados ao Islã, né, então não tem nenhum tipo de preconceito religioso, e eu acho interessante esse diálogo interreligioso que o Papa Francisco sempre fez, né? Esse diálogo falando com outras religiões, principalmente a islâmica, né? Então tem vários momentos em que ele, né, com os islâmicos e com os ortodoxos também, né? Tem essa aproximação dos romanos com os ortodoxos, que é a igreja oriental, né? Acho interessante esse trabalho do Francisco dentro da igreja católica, né? E também no interreligioso, né? Ou seja, com essas religiões que não são cristãs, não são católicas, os ortodoxos, os islâmicos, etc, né? Então fica a dica aí, quem sou eu para julgar? E lembrando que aquele verso, né, da Bíblia lá que não julgueis para não ser julgados, né? Porque o único juiz é Jesus, né? É Deus que faz o julgamento das pessoas, não é o ser humano, né? Quem somos nós para julgar alguém, certo? Então essa é a ideia do livro. Só que com vários assuntos, como eu falei, são vários trechos, né? Depois a gente pode fazer uma leitura temática, pegar um tema e pegar os vários trechos que ele fala desse tema, né? Mas o tema aqui é o julgamento, o perdão, e quem é que tem autoridade para julgar? Quem é que está no trono para julgar alguém, ok? Vamos aqui para o Brasil, claro, Leonardo Boff, né? Uma obra aqui falando da civilização planetária, que é aqueles temas, né, da questão do capitalismo, a questão da exploração econômica, a questão da devastação do meio ambiente, né? Então esses temas são sempre recorrentes do Leonardo Boff, ele sempre vai desenvolvendo a preocupação que ele tem com a Terra, né? Então o cristianismo ajudou a destruir a Terra, né? O cristianismo, essa ideia de domínio, dominação, ajudou a destruir a Terra. Então ele vai falar sempre desses temas em que mostra a preocupação com a sustentabilidade, o meio ambiente, a ecoteologia. O que é ecoteologia? Já falamos várias vezes, a questão ecológica e a questão teológica, né? Ou seja, devemos, enquanto cristãos, preservar o ambiente, que é o quê? Criação divina, né? Então essa ideia de domínio, achar que vamos explorar até a última, né? Até a última pepita, até a última esmeralda, até o último diamante da Terra. Mas lembrar que esses recursos não são renováveis, a água pura, né? Então, lembrar, a água está acabando, né? E o pessoal fica jogando água fora, etc., poluindo a água, né? Os rios poluídos por mercúrio, né? Da extração do garimpo. Então, essas barragens aqui em Minas que arrebenta aí, ó, e polui o rio, né? Então, tudo isso aí é uma questão do sistema capitalista, né? Sistema capitalista que esquece que nós somos parte do planeta. Então, explora o planeta como se fosse alienígena, veio aqui para colonizar e ir embora, né? Não tem outro planeta, né? Então você vai morar em Marte, né? Pegar lá as foguetinhos do Elon Musk e ir lá para Marte. Mas na verdade a gente age no planeta como se fosse gafanhoto, né? Desce numa plantação e come tudo, né? Então essa é a questão que ele vai falar aqui. E aí, claro, vamos fazer uma leitura temática. E aliás, a leitura temática é sempre dentro disso aí, né? Ele sempre mostra a questão do como o ser humano esquece que ele é parte do planeta, né? O ser humano é parte do ecossistema, né?
e o ser humano age como se ele fosse acima de tudo e dominasse tudo, e não percebe que isso ele está desonrando o próprio, essa ideia de ser um gerente, né? A ideia de, imagino que seja o que está falando, né? Que Deus nos deixou o ser humano como um gerente e o ser humano começou a explorar a própria empresa até o ponto de destruir a própria empresa, né? Não é domínio de você tomar conta e explorar, não. É domínio de você zelar pelo bem-estar de todas as criaturas, né? É um link que você pode fazer, inclusive, lá com o Francisco de Assis, no início do vídeo aqui, que trabalha muito essa questão também das criaturas, né? Então é interessante isso aí. Lembrar que a linha, né, teológica do Leonardo Boff é a franciscana, né? Ok? Então fica aí a dica, né? Leonardo Boff, os trechos aqui das homilias e entrevistas do Papa Francisco. E, obviamente, as obras mais devocionais, né? Depois eu vou trazer aqui os exercícios espirituais do Loyola, Inácio Loyola, jesuíta. E vou procurar alguns trechos, sei que tem na internet, da subida ao Monte Carmelo, né? A Noite Escura da Alma, né? Do São João da Cruz, né? Que também é uma mais devocional. Tem poema, tem prosa, né? Então essa questão mesmo de exercício espiritual. Já tem um vídeo aqui sobre jornada espiritual, né? Que eu falei várias dicas de livros aí que tratam esse assunto de elevação espiritual, da jornada do cristão. Tem o Peregrino John Bunyan, né? Então Bunyan, que é um puritano, né, da Grã-Bretanha lá, do século XVII. Então tem muita coisa, é muito livro, então a gente vai lendo e comentando, pegando alguns temas, né? Porque são livros assim, devocional, você vai lendo trechos, meditando, né? Não é um livro que você vai ler, toque de caixa, tem que ler esse livro, não. Esses livros você lê um pouco, meditar, anotar, né? Muitas vezes você pega um verso ali e fica pensando o dia todo, né? Então, o livro devocional é igual o salmo. Você pega um salmo, lê um por dia, né, 2 por dia, um ao levantar, um ao deitar. Então, o devocional não é a toque de caixa, né? Então, não é o livro que muitas vezes você lê de capa a capa. Você vai lendo trechos ao longo da vida, né? Tem gente que vai ler os salmos essa vida aí e vai reler, triler, né? Porque são livros mais devocionais, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.